tem alguns empecilhos, a gente consegue chegar na casa de Deus quando a gente quer, né? Graças a Deus. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um pequeno devocional que está em Gênesis 18, capítulo 18, a partir do versículo 9. Todo mundo fala muito de Sara, né? Nós estamos no início do ano, nós precisamos renovar as nossas esperanças, renovar a nossa fé, renovar aquela crença de que a gente vai viver ainda as promessas que o Senhor tem para nós, amém? Então essa palavra foi preparada com carinho e vamos ler a palavra do Senhor. E eu só estou tentando contextualizar que Abraão e Sara tinham uma promessa de se tornarem os pais do filho de Isaac, que seria o futuro da nação de Israel, né? Que daria origem às 12 tribos de Israel, através do seu filho Jacó. Mas até esse momento nada havia acontecido. E Abraão recebeu essa promessa lá atrás, em Gênesis 12, eu até anotei aqui, quando ele tinha 75 anos. E aqui ele já tinha quase 100 anos. Eu vou a partir do versículo 9 para não demorar muito, né? Porque a gente já atrasou. Então eu queria que vocês abrissem Gênesis 18 a partir do 9. Quando Deus chega para Isaac e fala: então lhe perguntaram, onde está Sara, sua mulher? Aí Abraão respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu senhor, né, o meu marido, terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, o Senhor, não é verdade, é certo que você riu. Amém, igreja? Eu quero que vocês levantem as suas mãos, vamos orar, orem por mim. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, lemos a Tua palavra e queremos aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, que possa me usar, Senhor, em nome de Jesus, e que cada um possa ouvir aquilo que o Senhor tem de especial para cada uma irmã, cada um irmão que está aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Cessa tudo aquilo que não é Teu, todo roubador da palavra, tudo aquilo que não pertence a Ti, que caia por terra agora e que saia daqui agora, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós e que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja, Pai, renovação na nossa fé nesta noite, Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra eu dei o título de Esperando Promessas, porque eu creio que aqui todos nós estamos esperando promessas. Quantos de vocês estão esperando promessas? Amém? Uma promessa? 2, 3, mais, muito mais, né? E elas ainda não se cumpriram. Mas também tem alguns aqui que muitas das promessas do Senhor já se cumpriram. Amém? Você pode levantar sua mão? E tem também pessoas que estão vivendo a promessa agora, aqui. Eu glorifico a Deus porque nós passamos semana passada pelo hospital mais uma vez. Roberto retirou um cálculo mais uma vez e nós vimos a glória do Senhor, nós vimos o renovo do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então isso é promessa de Deus, é guardar a nossa vida,
Amém? Em nome de Jesus. Eu vi também minha mãe, depois do Natal, quase morta praticamente, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, uma situação terrível, mas o Senhor foi fiel e tirou ela daquele lugar. Amém? Em nome de Jesus. Então isso é promessa de Deus que a gente está vivendo agora. Amém? E vocês também estão esperando, assim como eu, muitas promessas. Então era assim que estava Abraão e Sara aqui. Eles estavam esperando a promessa do filho, da aliança. E porque Deus falou isso para eles, eles acreditaram. Mas muitas das vezes as coisas vão demorando a acontecer e a gente vai começando a desanimar um pouco, não é? Por quê? Porque a gente compara, às vezes, Deus com a gente mesmo. Porque às vezes a gente faz promessas, a gente faz votos com Deus, mas a gente não cumpre. Amém? Mas Deus não, Deus é fiel o tempo todo e Ele cumpre. E aí, espera. A palavra do Senhor para a gente é essa: espera, porque Deus vai cumprir cada promessa que Ele prometeu para você, para a sua família, no seu trabalho, na nossa igreja. O Senhor vai cumprir, amém? Em nome de Jesus. Eu anotei até aqui, Números 23, 19, porque cada vez que a gente quer se alimentar da palavra, quer renovar a esperança da fé, a gente tem que buscar a palavra para realmente afirmar aquilo para a gente, para reafirmar, para nos alimentar. Então, em Números 23, 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Então, minha irmã, meu irmão, se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus. É isso que a gente precisa acreditar e está sendo renovado nessa noite. Em nome de Jesus. Eu sei que tem muitas dores, tem muitas coisas que a gente passa, tem muitas dores que a gente carrega na nossa alma, na nossa mente, mas o Senhor é fiel para cuidar de cada uma delas. Amém? Então vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco aqui, nesse pequeno devocional. Primeira coisa, que o Senhor quer tirar cada um de nós aqui desse lugar de cansaço, de desânimo, de até medo que a promessa não se cumpra, de não ver, né? Porque muitos estão já com a idade um pouco além, muitos não são tão jovens, né? 60, 70, 80, aí você fala, será que eu ainda vou ver isso? Então Deus quer tirar a gente desse lugar de desesperança e trazer a esperança de novo para o nosso coração, amém? Que a gente vai ver sim a promessa se cumprir, porque o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. A gente pode ter 80 anos, 60 anos, 50 anos, e o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, amém? Então Deus chamou Abraão e falou para ele, reafirmando a promessa dele, mais uma vez, porque várias vezes, desde o capítulo 12, o Senhor estava reafirmando a promessa a Abraão. E por que ele fazia isso? Porque Abraão era como nós, ele acreditava, ele está na galeria da fé, mas ele também tinha momentos que ele baqueava. E até a Sara tentou dar uma ajuda para ele, né, para Deus, também querendo fazer a promessa se cumprir antes do tempo, mas não era a promessa. Então Abraão questionava. Então Deus reafirmou para ele aquilo. Então aí o Senhor falou, pense de quantas promessas Deus já te fez, a cada uma de nós, a cada um de nós, e a gente já está cansado de esperar. Ou cansado de esperar. Quantas promessas você já está desanimada de orar? Ô Jesus amado, é o meu telefone. Jesus da glória. Pede para ele calar. É o meu não? Ai, graças a Deus. De quantas promessas você já está desanimada de orar? Aquela velha história que a gente sempre fala, eu já entreguei para Deus, isso já está com Deus, já está nas mãos de Deus. Não, isso é um pouco de falta de fé nossa. Ou até mesmo, quantas de nós aqui não estamos mais com esperança de vivermos essa promessa por causa do tempo, por causa da nossa idade?
Eu fiz 60 anos, tem sonhos que eu ainda não realizei, tem promessas que eu ainda não vi cumprir, mas eu tenho que me reanimar no Senhor e na palavra do Senhor. Porque Ele fala para mim que 1 ano, 2 anos, 25 anos, como esperou Sara e Abraão, não é o mesmo tempo para Deus que é para a gente. Então o Senhor está falando para a gente aqui essa noite: reanima a tua fé, reanima a tua esperança de ver se cumprir a promessa do Senhor na sua vida. Porque cada promessa tem propósito. Cada promessa tem propósito. Não é uma promessa só para a tua vida, só para a tua casa. É uma promessa que afeta a todos. Aqui nós estamos congregando, todos juntos e unidos, orando, clamando a Deus, louvando a Deus. E isso, aqui nesse momento, Deus está operando maravilhas em todas as famílias que estão aqui. Não é só na nossa vida, amém? Você quer isso? Anime-se no Senhor. E aí, mais uma vez, Deus fala na palavra dele, Salmo 27:14. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Porque Deus nos encoraja na sua palavra. É por isso que, se a gente não conhece, a gente enfraquece. Porque a gente é humano. Porque a gente olha o relógio. Porque eu estava olhando aqui o relógio e falei: Jesus, 19h45. Meu Deus, perdi o louvor. 19h50, 19h55. Saí, abri a porta e deixa eu entrar. Entendeu? A gente não conhece o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Foi perfeito o pastor Pablo fazer o louvor, foi perfeito tudo que vocês ouviram, é perfeito tudo que Deus está falando, porque é o Senhor, é o Espírito Santo que fala com vocês. Mesmo que eu não tenha sido preparada antes pelo louvor, porque é uma preparação para mim, o louvor é fundamental para mim, o louvor, mas eu orei a Deus no caminho, que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo toque a cada um e a mim, amém? Então hoje é noite da gente entregar os nossos medos, o nosso cansaço, a nossa desesperança nas promessas do Senhor que a gente ainda não viu se cumprir. Porque tudo está na mão do Senhor, todo controle detém o Senhor. E para a gente pedir para Ele renovar nossa fé, para a gente aguentar esse tempo que Abraão aguentou. 99 anos, ele só teve Isaac com 100 e Sara teve Isaac com 90. Aguentar esse tempo. A gente que é mulher, já imaginou você passar 90 anos estéril? Naquela época, então, era pior ainda. 90 anos da vida dela como estéril. E dessa estéril, o Senhor fez uma mãe de nações. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Porque às vezes a gente sente-se pequena, se sente que não vai dar em nada, que não vai conseguir fazer nada, que o nosso ministério não vai à frente, ou que o trabalho está emperrado, que tem algum problema na família, que não vai conseguir resolver os impossíveis da nossa vida. Mas o Senhor está olhando a cada um e já está providenciando cada escape necessário, amém? Em nome de Jesus, é noite de restauração de fé. É noite de restauração de promessa, porque Deus vai falar as promessas que Ele tem para cada uma aqui. Porque é individual. É individual. A promessa que Deus tem para a Lu não é a promessa que Deus tem para mim. A promessa da Vivi não é a minha promessa. São promessas diferentes, amém? E aí a gente vai para uma segunda reflexão. As promessas de Deus sempre acontecerão na sua vida e também na vida de quem está ao seu redor. Amém? Porque aqui no versículo 9, o primeiro versículo, quando ele fala, então lhe perguntaram: onde está Sara? Deus perguntou por Sara, por quê? Porque Sara era fundamental para que essa promessa se cumprisse. Porque Deus queria falar com Sara e com Abraão. Apesar dele ter falado somente com Abraão aqui, ele perguntou por Sara. E Sara estava, qual foi a resposta de Abraão? Está aí na tenda. E o Senhor sabia da importância de Sara, porque eles dois gerariam a promessa. Então o Senhor está falando para a gente: tem promessas que você vai gerar
com a irmã que está do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua filha, com a nossa família, nessa igreja, nos ministérios. São promessas de Deus que você não vai poder cumprir sozinho, gerar sozinha, gerar sozinho. Você precisa de 2, de 3, de mais pessoas para gerar isso. E Deus sabia que Sara estava ali. Deus sabia que Sara estava viva e que estava escutando atrás da porta, né? Atrás da tenda. Então o Senhor falou para os 2 ao mesmo tempo. Então aí o Senhor me fez refletir. O Senhor fala com marido e mulher ao mesmo tempo. O Senhor fala com mãe e filha. O Senhor fala na família. Porque o Senhor não vai dizer uma coisa para o Rogério e uma coisa para a Isa. Vamos fazer isso e para a Isa vamos fazer aquilo. Pablo e Vivi, Roberto e Maria José e tantos outros, para mãe e filha, para mãe e pai, para filhos. Não vai, Deus vai falar para os 2, porque tem que ter acordo para que essa promessa possa se cumprir, amém? Deus estava falando isso para eles, mas Deus está falando isso também para nós. Para a gente ouvir, abrir os nossos ouvidos para ouvir. Porque às vezes um irmão, uma irmã vai falar com você e é Deus que está falando alguma coisa com você, amém? Sobre a sua promessa. E aí, no versículo 12, Sara riu. Ela ouviu aquilo e riu. Por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Esse riso de Sara é muito questionado. Cada um dá uma informação. Poderia ser um riso de quem vai gerar, felicidade de quem vai gerar com quase 90 anos. Poderia ser um riso de incredulidade. Como eu vou gerar um filho com um marido de 90 e eu com 99? E ainda, como eu vou gerar se eu já não tenho mais a menstruação? Os costumes das mulheres já tinham se cessado. Como é que eu vou gerar? E Sara também tinha uma dor, além do físico. Esses são os impedimentos físicos de Sara e de Abraão. E além do impedimento físico, Sara tinha dor na alma dela de viver a vida inteira praticamente infértil. Então ela não conhecia o que era a fertilidade. Ela não conhecia o que é gerar uma vida. Então Deus estava falando com ela, ela riu. E eu penso que ela pode ter rido por todos esses impedimentos, mas também por um alívio daquela dor que iria cessar, que o Senhor iria trazer a promessa, que ela iria finalmente gerar, mesmo que fosse impossível. Então é isso que o Senhor está falando conosco. Deus é todo poderoso para operar aquilo que você nem imagina. Aquela tua dor mais profunda, aquele teu problema mais profundo, mais difícil, Deus está aqui. Que aos olhos naturais, aos nossos olhos, é impossível resolver. Mas o Senhor tem todo o poder para mudar qualquer situação. Então fale para sua irmã, para o seu irmão, creia que o seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar o Senhor, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, para dizer para Ele que você acredita nele, acredita na palavra dele, naquilo que o Senhor tem para você e para mim, para todos nós. Pensa, qual é a sua dor mais antiga? Não é para você ficar nela, é para você entregar para o Senhor. Acredite que Deus pode curar. Deus pode curar essa dor. Deus pode curar qualquer enfermidade. Deus pode fazer qualquer milagre, além daquilo que a gente imagina. Muito além do que a gente pede. Aí novamente a palavra do Senhor confirma em Efésios 3:20, que é o versículo que a Vivi ama. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, esse é o nosso Deus. Ele vai fazer muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. Amém. Agora, o que a gente está fazendo? Essa é a pergunta. Estamos no início do ano. Já passou janeiro, estamos em fevereiro. O que você está fazendo para que as promessas do Senhor aconteçam na sua vida? O que você está esperando para começar a fazer algo de diferente? Abraão, antes, no capítulo 17, ele também riu.
Sara, no capítulo aqui 18, ela riu. Eles acreditavam e ora não. Ora ficava muito difícil e eles ficavam abatidos. A nossa cara, o que a gente vive na nossa pele, na nossa carne. Porque a nossa carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por isso que a gente tem que alimentar. Alimentar com a palavra, alimentar com oração, alimentar com louvor, alimentar sempre. Tem uma promessa de Deus para a minha vida? Então eu vou ver na palavra. Deus falou aqui na palavra, então é promessa de Deus para a minha vida também. Não é só para Sara e Abraão, não é só para todos os que estão na palavra, é para nós também. Deus deixou isso escrito para nós. E hoje, depois da obra do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo para falar conosco. Então Deus fala o tempo todo. Então você está firme aonde, minha irmã e meu irmão? É no Senhor Jesus, é na rocha ou é no seu intelecto? Na sua mente. Porque às vezes a nossa mente, o nosso intelecto é o pior dos nossos inimigos. Porque eles duvidam daquilo que o Senhor Deus vai fazer. Eles duvidam do poder de Deus para fazer. Amém? Então aí nós caímos na terceira reflexão, que Deus é o Deus dos impossíveis e dos improváveis. Por que improváveis? Sara e Abraão naquela hora eram improváveis pais. Aqui muitos de nós somos improváveis para muitas coisas. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer o impossível, amém? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Acreditem no Senhor. É noite de restauração de fé, é noite da gente entregar tudo para o Senhor, tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que a gente não acredita mais, porque Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai salvar. Tem muita coisa que o Senhor ainda quer fazer. Nós estamos vivos, o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus, amém? O que é demasiadamente impossível para você, que você acha que é impossível para acontecer? Pergunte para o seu irmão, qual é o milagre que você acha que é muito impossível para Deus operar na tua vida? Não precisa nem falar, mas qual é? É uma cura? É uma libertação? É a salvação da nossa casa? É uma vitória na justiça? É uma conversão do marido, da esposa, de filha, de filho? É uma vida emocional curada, é uma saúde física, é uma restauração de relacionamentos. Temos tantos pedidos para o Senhor, temos tantas promessas aqui escritas pelo Senhor para cada uma de nós, para cada um de nós. Então Deus hoje quer que a gente consiga confiar um pouco mais nele, esperar um pouco mais, esperando promessas, gerando promessas. Porque nós esperando promessas, nós estamos gerando também. Nós estamos dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que Tu és Deus Todo-Poderoso para cumprir aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que está na Sua palavra. Na palavra de Deus está escrito, então é verdade. O que não está na palavra não é verdade. É nisso que a gente tem que acreditar. Porque não há situação, pessoa, circunstância que não possa ser transformada pelo Senhor. Essa frase eu anotei, eu falei, eu não posso deixar de falar. Não há situação, pessoa, quadro, circunstância que não possa ser transformada pelo Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a parte do Senhor. Quando o Senhor prometeu para Abraão lá atrás, Ele mandou Abraão sair da terra dele, sair da parentela dele. E que Ele mostraria a terra para onde ele iria. E que Ele o abençoaria. E que Ele o transformaria. E uma bênção para todos nós. Somos aqui frutos dessa palavra. O Senhor cumpriu essa palavra. 25 anos depois, o Senhor cumpriu essa palavra. E transformou a vida não só deles, mas a nossa também. Amém? Então hoje nós vamos aqui estar renovando a nossa fé e entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor fala aqui, que é tão simples, mas é tão importante para a gente, porque nós estamos vivendo momentos muito mais difíceis do que do ano passado.
A cada ano tudo se torna mais difícil. Então Deus, na palavra dele, ele tem que estar sempre explicando para a gente. É isso, renova a tua fé, não há impossível. No versículo 13 e 14, o Senhor fala para Abraão: porque Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil ao Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Por essa, Deus explica aqui a Abraão, olha aqui, Sara riu, mas eu vou fazer porque eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então isso ele está falando para nós. O que é impossível para você, minha irmã? Meu irmão, o Senhor está falando, eu vou fazer porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus nos ensina outra coisa, que no versículo 15 a Sara teve medo e negou. Eu não ri. E o Senhor falou para ela, não é verdade, é certo que riu. Então o que o Senhor quer para a gente aqui? Ensinar para a gente uma coisa, não tenha medo, não minta para o Senhor. Você tem que entregar tudo para o Senhor, até a sua parte mais sombria, até aquele medo mais impossível, sabe aquela promessa que você acha que nunca vai realizar, que nunca vai viver, sabe aquilo que é mais ruim em você? Você tem que entregar tudo isso para o Senhor, porque é só o Senhor que vai poder tirar isso da gente. O Senhor falou, Maria José, não tenha medo, não minta. Fala para o Senhor o que te dá medo. Fala para o Senhor, porque só Ele pode resolver isso. Amém? E é isso que o Senhor quer para a gente. Dizer para a gente isso, que por pior que seja a nossa situação hoje, a gente tem que entregar tudo isso para o Senhor. A nossa maior dificuldade, a nossa maior dúvida. E não mentir para o Senhor, é entregar para o Senhor. Em tudo, em louvores, em oração, é falando com Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. É assim que o Senhor quer nos ver, porque Ele quer cuidar de nós. Amém? E é isso que o Senhor me trouxe aqui hoje para falar com vocês. Eu vou fazer um pequeno resumo. Em primeiro lugar, o Senhor quer tirar você desse lugar de cansaço, de medo, de desesperança, de desânimo, e restaurar a sua força, o seu ânimo, a sua fé. Em segundo lugar, as promessas de Deus acontecerão na sua vida, na vida dos seus familiares, de quem está ao seu redor. Porque Deus se importa com isso. Deus trabalha com cada um individualmente. Deus trabalhou com Sara de uma maneira, com Abraão de outra maneira. Deus trabalha com cada um aqui de uma maneira, mas é pensando no coletivo, na sua família, no nosso ministério, na nossa igreja, no nosso trabalho, em todos os lugares onde a gente pisar a planta do nosso pé. O Senhor está esperando uma atitude de fé nossa, uma atitude de crente. Amém? Em terceiro lugar, Deus é o Deus que realiza o impossível, usando os improváveis. Era improvável que Sara com 90 anos tivesse um filho, e que Abraão com 99 gerasse um filho. Ele foi pai aos 100. Era muito improvável, mas o Senhor fez. Ele usa quem está disponível para Ele, e quem acredita nele, e também até aquele que ri dele, porque Ele é Deus. Ele faz com quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Amém? Então, a gente não deve fugir de Deus, a gente deve acreditar em Deus. Então, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, essa pequena palavra, para que a nossa fé seja renovada essa noite. Eu quero fazer uma oração com todo mundo, para que a gente ore, entregue para Deus aquilo que é mais difícil para você, para cada um de nós. Porque cada um de nós temos questões aqui. Então eu gostaria que todo mundo se levantasse, que todo mundo orasse, entregasse para o Senhor aquilo que é mais difícil. Eu não sei qual é o louvor que o pastor Pablo vai cantar, porque eu creio que o louvor, ele abre a porta do nosso coração para que a gente possa se quebrantar e poder orar para o Senhor, entregar para Ele aquilo que só Ele conhece, que está lá no nosso íntimo, que só Ele conhece, que só Ele pode mudar. Deus vai operar milagres em vidas aqui, eu creio, em nome de Jesus. Entrega, minha irmã, entrega, meu irmão, a sua dor, aquela dor mais profunda, aquela promessa que você mais deseja que se realize. Entrega tudo para o Senhor, entrega a tua fraqueza.
entrega a tua frustração, entrega aqueles momentos também que você já viveu promessas, entrega e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu creio que as Suas promessas vão se realizar na minha vida. Entrega, minha irmã, entrega, meu irmão. Deus está aqui, Deus está ouvindo. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, do Teu Filho amado, nós clamamos a Ti como igreja, nessa congregação, nesse ambiente de milagre, ambiente que o Senhor está presente. Nós clamamos o Teu Espírito Santo para renovar a força. Renova a força na minha irmã, no meu irmão. Renova a fé, restaura a esperança para continuar esperando as Tuas promessas, Deus, em nome de Jesus, porque cada uma delas vão se cumprir, cada uma delas vão se realizar na Tua vida, minha irmã. Meu irmão, você vai ser liberto, você vai ser salva, sua família vai ser salva. Tudo aquilo que você espera no mais profundo, tudo aquilo que te dá mais dor, vai acontecer ao contrário. Deus vai te livrar, Deus vai te libertar, Deus vai restaurar a tua saúde, o teu ânimo, em nome de Jesus. E você vai ver a glória do Senhor na tua vida, minha irmã, meu irmão. Creia no Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o teu corpo físico, não olhe para a tua mente, não olhe para a tua alma, não olhe para aquilo que você pensa, porque os pensamentos, muitos dos teus pensamentos não são de Deus. Olhe para a palavra, olhe para o pensamento que o Senhor tem para você, pensamento de paz e não de mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrega, minha irmã, confia no Senhor, confia no Senhor. Eu entrego todos aqui, Deus, e o Senhor sabe cada promessa, cada libertação, cada salvação, cada operação de milagre que o Senhor tem para fazer na vida de cada um aqui. Está na Tua mão, Deus. Eu entrego na Tua mão, Senhor, e o Senhor sabe, o Senhor vai realizar em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai. E clamamos e agradecemos porque sabemos, porque cremos que o milagre vai acontecer, que a promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Você pode falar para sua irmã, para o seu irmão, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém. Pastor Roberto Leal, Pastor Pablo, o senhor vai fazer o ofertório.